É isso aí, povo de Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida poderosamente. Estamos iniciando aí mais um programa Bênção Sem Medidas. Um programa que veio para edificar mais e mais aí a sua vida, edificar a sua casa, trazer para você o melhor da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ao qual habita dentro de nós, muito boa noite para você, ligadinho conosco através das redes sociais. Você através aí da Rádio Valente de Deus. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Porque louvado e engrandecido é o teu nome. Que nesta noite, querida, é noite de bênção, noite de vitória. O Senhor, Ele venha até você neste momento e venha trazer a paz do Senhor Jesus, a paz que excede do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa que eu tenho certeza que vai estar edificando mais e mais aí a sua vida. Hoje traremos uma palavra de Deus aí abençoada para você, uma palavra de bênção aí, de cura e de libertação. Eu tenho certeza que Deus, querido, Ele irá falar poderosamente aí nos nossos corações. Eu tenho certeza, querido, que você que está ligadinho conosco aí, seja através das redes sociais, seja também através do aplicativo da Rádio Valente de Deus. Você que não tem o aplicativo, querido, vá lá no nosso YouTube, Anderson José, PR Anderson José, e lá tem um tutorial para você. Também no Facebook aí também tem um tutorial para você poder estar instalando aí e ouvindo aí a cada dia mais uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, antes de mais nada, eu gostaria aqui de mandar um forte abraço para o nosso querido Joel Dias. Mandar um abraço especial aqui também para o nosso querido presbítero Valdir. Mandar um abraço aqui também para o nosso querido pastor Jorge Lopes, né? Que amanhã vai estar ali na Igreja Pentecostal Valente de Deus trazendo uma palavra de Deus aí para os nossos corações. E você é o meu convidado, você é o nosso convidado, querido. Amanhã, pastor Jorge Lopes vai estar ali trazendo uma palavra de Deus ali para os nossos corações. Então que você venha para cultuar conosco às 19h30, amém? Estaremos ali na Igreja Pentecostal Valente de Deus, na rua Maria do Carmo Alves, 260, no bairro Bom Sucesso. Vai ser bênção, querido, vai ser forte. E eu tenho certeza, querido, que você vai sair de lá transformado em nome de Jesus. Amém? E hoje, querido, eu gostaria de fazer aqui também uma homenagem aí ao nosso querido pastor Jorge Lopes, que lançou aí um louvor abençoado aí, né? Um louvor abençoado aí, que foi Majestade Santa, né? E eu queria oferecer aí este louvor primeiramente aí para você, ouvinte da Rádio Valente de Deus, e gostaria também de oferecer aí o presbítero Valdir também, que, nossa, Deus toca muito forte aí no seu coração aí, com este louvor, amém? Então, querido, antes de começar, antes de qualquer coisa, vamos ouvir um louvor aí, Majestade Santa, amém? Irresistível é o amor de Deus por nós.
O que daremos nós pelas suas maravilhas? Grandes obras fez, tudo criou para o seu louvor. Adorado é em todas as nações, digno de louvor e adoração é Deus, soberano, exaltado em seu trono. Querubins e serafins te adoram, ó Senhor, expressando amor, rendendo graças a ti. Majestade santa, tu és magnífico, tu és. Majestade santa, majestade santa, tu és magnífico, tu és. Majestade santa, Senhor. Digno de louvor e adoração é Deus, soberano, exaltado em seu trono. Querubins e serafins te adoram, ó Senhor, expressando amor, rendendo graças a ti. Majestade santa, tu és magnífico, tu és. Majestade santa, majestade santa, tu és magnífico, tu és. Majestade santa. De Deus por nós. É isso aí, povo de Deus, majestade santa, né? O louvor abençoado aí do nosso querido pastor George Lopes, né? Que veio para poder edificar mais e mais aí a sua vida. E eu espero que você tenha recebido aí esse louvor abençoado aí, né? Um louvor que veio para poder edificar mais e mais aí nessa sua noite, né? Trazendo para você aí, eu tenho certeza aí, trazendo para você, querido, a paz que excede do Espírito Santo de Deus, né? Majestade santa. Pastor Jorge Lopes, que o Senhor Jesus abençoe sua vida poderosamente. Amém, querido? Glórias a Deus. Sem mais delongas, né? Mandar um abraço especial para minha esposa Tatiane também aí, que está ligadinho conosco. Em nome de Jesus, diaconisa Adriana, né? E todos vocês, querido da Rádio Valente de Deus, que o Senhor Jesus continue abençoando aí a sua vida poderosamente, amém? Vamos trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, né? Noite de bênção aí, a noite de vitória, né, querido? É noite que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, né? Aquele ao qual habita no meio de nós, ele tem edificado mais e mais as nossas vidas,
Então que nesta noite aí, Deus ele venha falar no teu coração. Amém? Que o Senhor ele venha abençoar aí esta noite. Noite de bênção, noite de vitória para você em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias, querido. Abrisse a sua Bíblia aí em Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao 16. Amém? Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao 16, diz assim: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os povos de Israel, a leste deles, os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas chamaram ao Senhor por causa de Midian, eles lhe enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, impusei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e tentou-se sobre a grande árvore de Ofrã, que pertencia ao Abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensas de uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse-lhe: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, e o Senhor está conosco porque aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas é agora, Senhor, nos abandonou e nos entregou na mão de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá liberar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. E eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como fosse um homem. Amém, querido? Glórias a Deus. Queridos, Juízes descreve um momento muito triste na história de Israel. Eles não tinham rei e todos faziam o que bem entendiam. Cada vez que eles se afastavam e sofriam sobre as mãos de seus inimigos, eles clamavam a Deus.
E Deus enviava ali um libertador, um juiz, que os ajudava o quê? Ajudava e libertava-os da escravidão. Em Juízes capítulo 6, querido, nós lemos que o povo estava sofrendo há 7 anos, 7 anos, pelas mãos dos midianitas. Eles eram tão opressivos que os israelitas tinham de se esconder em fendas de montanhas e cavernas. Sempre que eles plantavam algumas culturas, os inimigos vinham, querido, e destruía tudo. A Bíblia diz no versículo 4 que eles não deixavam mantimentos em Israel, e nem ovelhas, querido, nem ovelhas, nem bois, nem os jumentos, nada. E quando eles subiam com os seus rebanhos, querido, em tendas. Vinham em multidão ali, querido, como gafanhotos. Tão grande era a força, querido, que era impossível contar os homens e os seus camelos ali. De fato, querido, no capítulo 7, verso 2, diz que os seus camelos eram inumeráveis, como a areia na praia do mar. Olhem, para que o Gideão, o que o Gideão ali, querido, estava fazendo? E vemos ali, nós ali vamos estar entendendo, querido, quão desesperado ali era a situação. No verso 11, querido, diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Isso era estranho para aquela época, porque ninguém, querido, debulhava ali o trigo dentro de casa. Eles faziam isso nos campos abertos, onde o vento ali podia ajudar a separar todo o trigo do joio. E Gideão, querido, estava malhando o grão dentro de casa. Para quê? Para o esconder dos midianitas. Imagine, querido, que você tenha que trabalhar na clandestinidade aí para a sua subsistência. Imagina só, querido. Se entendermos as necessidades humanas de acordo com a hierarquia, querido, de necessidades, todas as suas necessidades básicas, elas não eram cumpridas. Elas estavam à procura de quê? De abrigo, de comida, proteção, segurança. E em tais situações ali, querido, desesperadora, os israelitas clamaram ali a Deus por ajuda. Amém? Glória a Deus. No verso 6 diz que louvado seja Deus. Quando o homem ali chama a Deus, ou clama a Deus, ele ouve e ele responde. E ele, querido, veio em seu socorro. Esse é o padrão ao longo deste livro. Deus se preocupa com o homem. Ele se importa o suficiente para assim agir. Queridos, como o homem não estava tão certo sobre isso, Deus enviou o quê? Um profeta. Amém? Um profeta ali que diz o quê? Entre o versículo 8 e 10, enviou-lhe o Senhor um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, livrei-nos da mão dos egípcios e da mão de todo quanto vos oprimiam, e os impulsei, de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Queridos, Deus nos liberta da escravidão.
libertando-nos ali para que possamos voltar a Ele. Queridos, o verdadeiro Deus é adorá-lo. Deus se importa o suficiente para nos libertar da escravidão do pecado, nos tornar livres, querido, nos dá o dom de uma vida abundante e eterna. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Porque para que possamos o que? Ser reconciliados ali com Ele e adorá-lo novamente, querido. E como se Deus dissesse: eu não o libertei para que você sofra. Eu libertei para que você possa o quê? Voltar a mim, me adorar e ser abençoado. Olha que maravilha, queridos. Mas esse não foi o caso de Israel, porque a última linha disse: mas não destes ouvidos a minha voz. Versículo 10. Eles optaram por seguir o seu próprio caminho e fazer as suas próprias escolhas. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Não foi Deus que mudou, mas o homem, querido. Nós nos afastamos de Deus. Assim, querido, Deus levanta Gideão ali para restabelecer a situação. O anjo lhe apareceu e disse: o anjo do Senhor, ele disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Verso 12. Gideão ficou surpreendido ao ouvir isso do anjo de Deus. Olhando para os sofrimentos que eles estavam passando, querido, a sua resposta foi de descrença. A sua resposta ali foi de descrença. Se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? Verso 13. Querido, nós fazemos a mesma pergunta o tempo todo. O tempo todo nós fazemos a mesma pergunta aqui de Gideão. Você adoeceu, teve que gastar muito dinheiro aí com tratamento. Por quê? Por isso, querido, aconteceu comigo. Se Deus me ama, como isso pode acontecer comigo? A sua empresa não está indo bem. Na verdade, este mês você não foi capaz de quê? De pagar os seus funcionários. Os credores foram atrás de você e te cobrar. Então, querido, se Deus está contigo, isso não deveria acontecer. Não é verdade? O homem, querido, ele pergunta hoje: se Deus é bom, por que é que há tanto sofrimento em nosso mundo de hoje? A culpa é de Deus? Nos colocamos a responsabilidade sobre os seus ombros. Nós, queridos, nós terminamos com essa conclusão. A conclusão de que Gideão, no verso 13, agora, porém, o Senhor nos desamparou. Deus deve ter nos deixado. Olhe atentamente, olhe bem atentamente, querido, para essa passagem. Vemos algumas pistas ali, querido, porque Israel estava sob a opressão. Verso 1: mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 10: eles adoraram os deuses dos amorreus. Ainda no verso 10, eles optaram por afastar-se do Deus que podia abençoá-los. Queridos, o sofrimento humano é a consequência do pecado humano e loucura. Isaías 53, verso 6, diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho.
Escolhemos, querido, afastar-se de Deus e fazer nossas próprias coisas. O mundo se afastou, querido, para longe. Se afastou para longe de quem? De Deus. E os seus caminhos ali, ao qual Ele tem para nós. E estamos vivendo as consequências de tal ato. Estamos vivendo em um mundo decaído. É isso aí, um mundo decaído. Entre os homens, querido. Muitos homens caídos aí. Queridos, Deus não nos abandonou. Na verdade, Ele é o único que olha para nós. Jesus, querido, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Assim como diz em Lucas capítulo 19, verso 10. Gideão, querido, estava errado. O seu sofrimento, queridos, os despertou de seus caminhos pecaminosos e conduziu de volta o quê? Para Deus. Algumas coisas aconteceram ali para nos acordar, né, do nosso sono e nos conduzir ali de volta a Deus. Então, querido, não duvide de Deus por falta de experiência. E então ali, querido, Gideão, ele passou a dizer no verso 13: porque tudo nos sobreveio. E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Gideão estava tão obcecado ali com os problemas que ele não conseguiu ver Deus ou experimentar, né, a presença de Deus. Ele estava tão esmagado ali por seu sofrimento que ele não conseguiu ver Deus com os olhos da fé. Queridos, é precisamente, querido, porque Deus fez maravilhas ali passando que nós podemos confiar nele. Hoje, Deus, querido, não libertou Israel do Egito para que eles um dia fossem sofrer, amém? E perecer pelo meio do caminho. Não, não. Deus não nos salva para que um dia pereçamos aí, não, querido. Deus não nos redimiu pelo sangue de Jesus. Para quê? Para então, querido, para então que então nós vemos o perecer, né, em vida através da dor e do sofrimento. Paulo diz que estava confiante disto, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6. Então, Deus tem um plano maravilhoso, querido, para a sua vida. E se Ele pagou o preço de Jesus para redimi-lo, tenha certeza, querido, de que sua vida é de grande valor para Ele. Amém? Temos de ver, querido, com os olhos da fé. Não permitimos, querido, que os problemas da vida ela nos faça duvidar de Deus. Deus ainda é um Deus bom. Amém? Nós não definimos, querido, Deus através de uma experiência limitada. Não, não. E não duvidamos de Deus por falta de experiência. Deus é mais do que a sua experiência. Deus nos ajudará, querido, a superar aí. Amém? O livro de Apocalipse diz, querido, que nós somos vencedores. Nós precisamos ter experiências pessoais com Deus. Gideão ouviu falar sobre as maravilhas de Deus. Todas as suas maravilhas que os nossos pais aí nos contaram, ele pode não ter conhecido pessoalmente Deus e suas operações em sua vida. Portanto, querido, vemos
na parte posterior deste capítulo, que ele estava o quê? Sempre pedindo a Deus para provar a ele que era ele que estava falando com ele ali. Então precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Cada um de nós, os filhos, precisam ter a sua própria comunhão com Jesus. Amém, querido? Glórias a Deus. A fé, querido, não pode ser transmitida. Podemos ensinar e educá-los. Amém? Mas eventualmente, querido, eles devem o quê? Conhecer e experimentar Deus por si mesmo. Você deve experimentar Deus por si mesmo. Deus deve ser real e não apenas os nossos pais, querido, mas para nós também, querido. Em última análise, não deve ser apenas as maravilhas de Deus que os nossos pais nos contaram, não, querido, mas as maravilhas de Deus que temos experimentado. Oh, aleluia. Deus, querido, não tem netos, apenas filhos. Grava bem isso. Deus, ele não tem netos, somos todos filhos. Então, querido, não limite Deus por causa das suas próprias limitações, não. Então o Senhor diz a Gideão que ele é o homem do momento. Deus iria enviá-lo ali para libertar o seu povo dos inimigos. No entanto, a sua primeira reação foi de quê? Foi de descrença. No versículo 15 do capítulo 6 diz: replicou-se Gideão: ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Querido, Gideão duvidou da habilidade de Deus para usá-lo. Ele queria que Deus fizesse coisas poderosas ali para salvar Israel. E quando Deus queria usá-lo ali para fazê-lo, ele acha difícil. Ele achou difícil ali de aceitar. Queremos que Deus faça grandes coisas, reavivar a igreja, amém? Trazer os pedidos ali, abençoar a nossa família. E então, quando Deus nos diz que Ele vai fazer isso por meio de quê? Por meio de nós, não queremos aceitar. Deus disse isso muito bem, querido. Vai nesta tua força e livra a Israel. Versículo 14. Deus, querido, não esperava que Gideão fosse ser o quê? Um super-homem, não, querido. Um super-herói aí desta vida, né, de ilusão. Não. Ele disse: basta ir na força que você tem. Amém? Quando Deus nos chama para servi-lo, nós simplesmente vamos com o que temos, querido. Amém? Deus está à procura de um coração disposto, um coração obediente, querido. O importante, amém? O importante é o verso ali 14b. Porventura não te enviei eu? E o verso 16 diz assim: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como a um homem. Amém? Como a um só homem. Então, querido, não diga que você é muito pequeno. Aleluia. Não diga que você é muito fraco. Não diga que você não tem talento ou é incapacitado. Quando Deus chama, querido, Ele capacita. Só venha como você está. Amém? O importante, entenda bem, querido, entenda bem. O importante
não está na sua pouca força. Mas se Deus vai estar com você, se Ele está, então, querido, podemos derrotar os medianitas como se fosse um só homem. Queridos, Deus é paciente com o homem. Gideão acha difícil crer. Ele pediu por sinais e Deus fez alguns milagres ali. Para o quê? Para tranquilizá-lo ali. Eventualmente, em Juízes capítulo 7, lemos do sucesso de Gideão. Tudo porque ele finalmente colocou sua fé em Deus. Ele viu as maravilhas de Deus. Não apenas o que os seus pais ali lhe contaram, mas algo que ele experimentou pessoalmente. Queridos, eu queria concluir, amém? Esta meditação. Preste atenção. Não defina Deus através da nossa experiência limitada. Seu nome é Emanuel. Ele é Deus conosco. Amém? Glórias a Deus. Então, querido, não duvide de Deus por falta de experiência. Em Hebreus capítulo 3, versos 5 ao 6, porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei, de modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temereis que me fará o homem. Não limite, querido Deus, por causa das suas próprias limitações. Em João capítulo 14, verso 12, diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque preste atenção, eu vou para o